Sim, já. Eu questionava, doutor Paqui, se considera coincidência o surgimento de intimações sempre que Gino Carneiro anuncia um passo em relação ao Congresso do MPLA? Não, Joana, não considero coincidência, mas nós temos que ler isto, deixar a Constituição, mas temos que ler à luz do artigo 185, penso que é isso, fala do poder, tanto da PGR, da Procuradoria-Geral, 185, e depois, em combinação com o artigo 108. A PGR representa o Estado, não é? Representa o Estado. E o chefe de Estado, no artigo 108, é o Presidente da República, João Lourenço, que é, ao mesmo tempo, presidente de um partido político. Ou seja, neste momento, a Procuradoria-Geral da República em Angola representa o Estado. Okay? E o chefe de Estado, à luz do artigo 108, é o Presidente da República, que é o João Lourenço, neste caso, nesse momento, que é ao mesmo tempo presidente de um partido político que concorre à sua própria sucessão. E, portanto, a tessitura jurídica organizada aqui é a de que diz que a PGR é autónoma, mas para casos bicudos ela não é. Quando falamos de uma Isabel dos Santos, a PGR não é autônoma, obedece às ordens do presidente. Quando falamos de um candidato como Gino Carneiro que quer concorrer ao cadeirão máximo, a PGR não é autônoma, obedece ao presidente da República, que é presidente do MPLA. Neste momento, a PGR está a ser utilizada, Joana, a pergunta que me coloca, depois vou propriamente à apresentação da candidatura, a PGR está a ser utilizada para inviabilizar a apresentação certa, portanto, da candidatura de Gino Carneiro, portanto, à presidência do MPLA, para concorrer à presidência do MPLA. A pergunta que eu colocaria, embora a Joana não me pergunta, mas está pensando nisso certamente, qual é o primeiro secretário do partido do MPLA que, nas suas vestes de primeiro secretário, tome uma decisão para praticar um determinado ato grande sem que o presidente da República, presidente também do partido, saiba? Não há. Neste momento, O que é que está a querer dizer? está a querer dizer que, na altura em que se acusa Gino Carneiro do possível crime que terá cometido, ele era primeiro secretário em Luanda do MPLA. Embora depois o processo, como diz o Cabace, bem, nós estamos dentro do processo, Não, mas há muita... O processo do antigo Quando Cubano. Sim. Seja como se... Sim. Retirou-se de Luanda, agora vai para Quando Cubano. Não, Joana, há uma coisa que é... Não, só um bocadinho. Primeiro há uma coisa que é... Neste momento, o que se está a prever e a precisar, as fontes estão a dizer isso, é impedir, a minha fonte está a dizer, é impedir a possibilidade de Gino Carneiro pôr o pé naquela porta como candidato. Porque se Gino Carneiro... Existe alguma abertura para isso? Existe Não. alguma brecha legal? Como é que é pôr o pé? Pôr o pé assim, ele não pode pôr o pé. Porque se ele põe o pé como candidato, a coisa fica mal. Se o Gino Carneiro puser o pé ele entrar por aquela porta do Congresso como candidato, a coisa fica mal. Porque os militantes do MPLA estão divididos internamente. O João Lourenço tem apoio, mas os militantes do MPLA estão divididos internamente. E essa fonte, que me diz isso, Joana, nossos internautas, são os empresários. 70% dos empresários angolanos querem ver o presidente de costas. Que peso tem isso? É um peso grande. Os empresários empregam. Ainda ontem, na missa, estive com um empresário meu amigo, que emprega 2.000 pessoas. E também partilhou esta mesma ideia, este pensamento? Não. Ainda ontem. O meu amigo empresário, que emprega 2.000 pessoas, disse Também assim, não está satisfeito disse com a assim, governação? meu irmão, ele é do MPLA. Esse meu amigo empresário é do MPLA. Disse assim, meu irmão, nós queremos ver o presidente nas costas. Eu disse, por quê? Ô, mano fulano, disse, pá, está a dar cabo de nós. Okay. Está a dar cabo de nós. Já vou te passar a palavra. Agora é a Carrinho, agora é a Mitrelli, agora é a Gen Corp. É que estão agora a tomar tudo, é o Matapalo. Você sai daqui do estúdio, dá a sua volta. Se você passar, andar durante 1 hora e você não vir o Matapalo, não consegues. Tudo é o Matapalo. Porque está a dormir, né? Está a dormir. Agora, é o seguinte, sobre a apresentação da candidatura... Devo confessar, e não é nenhum apoio ao que disse o doutor Paquis, mas devo confessar que vi. Sim, mas não, basta abrir os olhos, você Só vê a logo. dormir que não vê. A dormir você não vê. Mas abrir os olhos, tudo é o Matapalo, Gen Corp, Matapalo, Carrinho, tudo é Carrinho. Por quê? Vai terminar mesmo, doutor Paquis. O presidente João Lourenço puxou para si o monopólio. E os empresários, 70%, 75% dos empresários querem ver o presidente Costa. Rapidamente. Gino Carneiro apresentou 19.324 assinaturas. 19.000. As outras caixas estão numa província que eu não vou dizer o nome.
Estão lá, 16 caixas estão naquela província ali. Não vou dizer o nome. Teriam sido muito De mais. reserva. Não, porque fazem 25 mil. Os estatutos exigem 5 mil. Ele apresentou 25 mil. Não, 19. E rapidamente. 19. Apresentou 19. Não, apresentou De 19 mil. forma oficial, ficaram É rápido. outras. 19.324. Ô, Joana, ele teria mais. E muitas dessas assinaturas é aqui onde está a questão, que é muito forte. O doutor Aragão está a sentir frio. Não, pode desligar o ar. Vamos pedir a técnica para desligar o ar condicionado. Não, Pode está, dar. está agradável. Não, Ouvir não, ouvir não, o meu amigo, doutor Paquis, Albino Paquis, meu grande amigo, parece estar naquela festa onde o DJ primeiro põe romântica e depois põe kuduro. É mix. Tudo contrário. É mix. Tudo contrário. Mas Doutor vou Paquis, terminar com isso. Não, vou para terminar terminar mesmo e depois vamos passar para o doutor Aragão. Vou terminar com isto. A grande questão aqui, Joana, é que, apesar do apoio que o presidente João Lourenço tem, muitas dessas assinaturas vêm diretamente de gente muito próxima do atual presidente, de ciclos muito próximos. E Gino Carneiro está a demonstrar que é um homem muito forte, que é um homem capaz, efetivamente, de lutar aqui nas eleições para a presidência do partido. E outra coisa, como é que ele conseguiu as assinaturas? É aqui. Essa pergunta as pessoas não fazem. Como é que, apesar de os secretários provinciais terem recebido indicações muito sérias, Mas receberam mesmo, doutor Paquis. Provinciais e municipais receberam indicações muito sérias para Tem como impedir. provar isso? Para impedir. Como é que Gino Carneiro conseguiu as 25 mil assinaturas? Não vou dizer, mas O que é que isso demonstra? Gino Carneiro está a trabalhar com gente muito séria, com uma força muito séria, que lhe permitiu recolher as 25 mil assinaturas. E não são falsos. O que é que isso demonstra, doutor Paquis? Isso demonstra a divisão que existe no MPLA, mas nós apelamos a que desta divisão venha a união. Há uma coisa que os militantes do MPLA conversam. São muitos, Joana, vou terminar com isso. Muitos. Sendo assim, doutor Paquis, nós queremos eleições justas e transparentes no partido. Queremos isso. Disseram isso. Nós queremos eleições justas e transparentes. Se o presidente João Lourenço voltar a ganhar, está tudo bem. Se Gino Carneiro ganhar tudo, mas os militantes dizem, nós queremos eleições transparentes, para que não aconteça o que aconteceu na JMPLA e o que aconteceu na OMA. Nós queremos eleições justas. É isso que estão a dizer. Muito obrigada, doutor Paquis. Doutor Mário Aragão. Para o MPLA, para mim, nada será surpresa. Eu estou preparado para tudo e mais alguma coisa. Eu já disse aqui no programa, se o MPLA quiser indicar um feiticeiro para ser presidente da República, o feiticeiro vai se tornar presidente da República. Não será surpreendente e disse muito bem o Dr. Sérgio Raimundo, em política não há coincidência. O Dr. Sérgio é o mais velho, com muita experiência, quer no mosaico político, assim como em outros, e merece o nosso respeito, sobretudo o meu respeito pela sua seriedade. O Dr. Sérgio é uma pessoa muito séria. Mas aqui a grande questão ou o grande debate prende-se com o facto de Gino Carneiro ter conseguido recolher as 19 mil assinaturas, superior às assinaturas que o presidente João Lourenço recolheu. Teve ali cerca de 11 mil e recolhidas, tanto quanto se sabe, no final de semana, né? Recolheu 11 mil assinaturas. E Gino Carneiro dá aqui um sinal claro que vai na mão de cima se comparado a João Lourenço, porque Gino Carneiro teve as dificuldades que teve, são públicas, mas ainda assim conseguiu recolher esse número de assinatura. E mais, Gino Carneiro faz referência que continua a recolha das assinaturas. Conhecendo o seu partido como conhece, está-se a prevenir de eventuais rejeições de algumas fichas preenchidas e depois vai juntar outras fichas. Aqui um outro dado interessante, Gino Carneiro dá um sinal de maturidade política e de respeito tanto ao líder, né? Quando se fez referência a alguma questão ligada ao líder, Gino Carneiro diz que o líder, por essa altura, é João Lourenço, até ao Congresso, e ele vai respeitar o líder. Aqui também uma outra nota interessante é que o presidente João Lourenço tem apoio porque, por essa altura, ele tem apoio da caneta e não dos militantes. Por quê? Porque é o presidente João Lourenço que nomeia tudo e todos, e por essa altura é arriscado a alguém que esteja no exercício das suas funções, seja governador, ministro, e que também são os primeiros secretários, a arriscar em apoiar Gino Carneiro. No dia seguinte está exonerado. E é por isso há aqui essa falsa ideia de que o presidente João Lourenço, se Gino Carneiro passa, o presidente João Lourenço arrisca-se a perder. Daí
toda essa engenharia que está-se a criar no sentido de Gino Carneiro não concorrer com o João Lourenço. Tal como disse o Dr. Paquice, os empresários estão zangados com a nossa governação, isso é verdade. Os nossos empresários estão completamente asfixiados. Hoje, a nossa soberania econômica, sem desprimor aos estrangeiros, está na mão dos estrangeiros. Para tudo, hoje, quer comprar gindungo, banana pão, fuba de bombom, vai comprar na cantina dos estrangeiros. E é por isso, tanto a grande maioria dos militantes do MPLA querem alternância dentro do próprio partido do MPLA. Sim, sim. E Gino Carneiro passando, eu não tenho muitas dúvidas, eleições livres, justas e transparentes e limpinhas como a camisa branca, e Gino Carneiro vence o presidente João Lourenço. Não tenho dúvidas disso. Mas Mesmo aí- com o voto do Dr. Aragão, que vai votar ao presidente João Lourenço, caso seja delegado, Doutor- mesmo assim, doutor limpinha, Paquice, Gino Carneiro vence. Peço Não, alguma eu brevidade, pedi porque eu tenho primeiro. uma Sim, última sim, questão sim. para colocar Sim. ainda em relação a este Sim, tema. mas aí, Joana, o interessante na minha perspectiva, colegas do painel e também os nossos internautas, é que os militantes do MPLA querem uma coisa diferente, né? E é a primeira vez na história do MPLA que nós vemos essa possibilidade aberta, embora já esteja nos estatutos, essa possibilidade de múltiplas candidaturas e um candidato que aparece com aqueles caminhões de caixas na sede do partido. Ou seja, dizer que eu vou me candidatar. Portanto, é a primeira vez que vemos isso. Eu, muito sinceramente, deixa-me dizer, Joana, eu acredito nas mudanças externas e internas. E aqui, apesar de toda a disciplina que existe no MPLA, o MPLA é um partido que prima muito pela disciplina, mas eles querem uma coisa diferente. E quando a vontade dos militantes vai ao sentido contrário daquilo que pensa o líder atual, isto pode ter algum significado dentro do Congresso. E eu aqui olho um bocadinho o que aconteceu em Moçambique, com Filipe Nunes, e, portanto, este Congresso, mesmo que Gino Carneiro não entre como candidato, portanto, à presidência, o Congresso vai ditar outra coisa, porque os militantes querem outra coisa. Não O que é que significa... pode acontecer? Não significa que muitos militantes não apoiam João Lourenço. Apoiam. Porque as pessoas são livres de apoiar, Joana. As pessoas são livres de apoiar. Mas a grande verdade é que no próprio Congresso, o presidente João Lourenço, que não é presidente à altura do Congresso, é candidato, embora dirija, ele pode ser desautorizado. Este é o risco que ele corre. E se ele é desautorizado em Congresso, em pleno Congresso, in loco, ele sai pior do que entrou. Esse é o risco grande que existe. Estou a fazer análise como professor universitário. Professor universitário. Não, isso aqui não é militante, apaixonado. Não. Sim, diga, acaba. Mas você está entendendo a minha linguagem, né? Sim, não, percebi. Exatamente. Por isso Vamos- é que seria mais prudente. E nós já dissemos Seria prudente. o presidente João Lourenço não avançar. Muito obrigada. Doutora Aragão, Seria para mais terminar. prudente, porque qualquer que for o resultado, E mesmo o que avançasse, negativo vai agudizar sob maneira Mas a e má mesmo que imagem avançasse, que ele deixa. mesmo que ele avançasse, eu já nem rápido, para terminar mesmo isso. Mesmo que ele avançasse, o presidente avançasse, porque o presidente João Lourenço, ele está avançando a pensar na sua segurança 2028 e 2029. Ok, São muito 2 obrigada. anos. Mesmo que ele avançasse, ele que deixasse, eu vou usar uma expressão que se usa em Ubuntu, ele que deixasse só, que os outros avançassem também. Sim. Ele que deixasse só, para ele perceber quem é que me gosta. Quem é que me gosta? Porque você obrigar uma mulher que não te gosta a ficar com ela, se formos nas relações, ela vai te envenenar. Ela vai te deixar ficar em casa, mas vai te envenenar. Faça a palavra. Muito obrigada.